Olá, hoje eu vou fazer um vídeo mais curtinho, só para contar uma sessão de psicodrama que foi realizada com um grupo que eu trabalhava alguns anos atrás. É um grupo de 8 pessoas, mas eu e o ego auxiliar. A paciente trazia como para contexto de terapia, uma história dela que havia sido vivenciada e que tocava no casamento, pois o casamento estava muito difícil de andar, porque ela tinha dificuldades em engravidar, e que os médicos diziam que ela tinha um anel em volta do útero e que isso impediria que ela engravidasse, ou seja, o útero não tinha espaço para se ampliar à medida que o embrião fosse crescendo e virando um feto. Bem, essa paciente traz um dia, em uma sessão, depois de alguns meses de terapia, ela traz uma temática que ela tem um sonho e que nesse sonho ela está sendo acusada por alguém que ela não sabe quem é uma cena bastante diferente. Em um momento parece que ela está no quarto dela, em outro momento parece que ela está no cemitério, é confuso. Mas, como o grupo todo mobilizou-se, nós a elegemos como protagonista e fomos representar essa cena. E a representação dessa cena começou exatamente pelo quarto dela, onde ela estava deitada, e nós fomos colocando essas vozes que ela ouvia, colocamos os membros do grupo como egos auxiliares, e eles foram repetindo essas vozes. Pela inversão de papel, a gente vai conhecendo qual era o discurso das vozes, né? A protagonista entra no papel da voz, faz a voz que deve ser, volta para o seu papel e a pessoa que vai assumir esse personagem começa a falar conforme a protagonista indicou. E isso vai passando por várias vozes, até que ela elege uma dessas vozes como a mais importante, é a voz de uma criança. Eu desfaço a cena do quarto, levo ela para o palco e vamos criar uma cena fantasiosa. Quer dizer, essa cena não existiu na realidade, essa cena é criada na hora e nós vamos fazer uma conversa entre ela e essa criança. Ela faz o personagem da criança, a hora inverte e faz o personagem dela, e assim eles vão conversando. E essa criança tem um discurso de reclamação que fala o tempo todo de que ela não gosta dela, que ela não quer, que ela não pode, que ela não sei o quê. E um monte de discurso que ela é irresponsável. E aí eu vejo o discurso que parece de uma acusação de uma outra personagem. E aí quando ela entra na protagonista, quando ela ouve essa criança falando, ela descobre que essa criança não é exatamente uma criança, é a mãe dela. E aí eu substituo essa criança pela personagem da mãe. E essa mãe começa a falar sobre o que aconteceu tal, e começa a contar e vai reclamando dessa menina, dessa mãe, e eu vou entrevistando essa mãe para saber por que ela acusa a filha, do que ela acusa a filha. E ela vai acusando e ela diz que ela é irresponsável, que ela não sabe cuidar de ninguém, porque ela é incompetente, porque ela não tem base para fazer as coisas, e ela faz as coisas sem pensar, e ela vive muito pela emoção e acaba não fazendo nada. Quando ela vai para o papel da protagonista propriamente dita, o ego auxiliar exagera, né? Coloca um tom emocional maior no personagem, inventa, cria, né? E à medida que ela vai criando, vai agredindo, até que a paciente se rebela e disse: como eu podia fazer? O que eu podia fazer? E a gente não sabia do que ela estava falando. Aí eu interrompo a cena. E eu pergunto: do que é que você está falando? Né? Você parece que lembrou alguma coisa. Aí ela começa a lembrar, chora convulsivamente, se emociona muito e traz uma história de que ela, quando tinha aproximadamente 4 anos de idade, ela tinha uma irmã mais novinha, um bebê,
de 8 meses de idade, e que num determinado dia, a mãe, que estavam só a mãe, a paciente e a irmãzinha em casa, a mãe foi chamada por uma vizinha para atender uma emergência da vizinha. E a mãe, então, saiu correndo para atender essa emergência e pediu à paciente que tomasse conta da irmãzinha. E ela ficou tomando conta da irmãzinha, colocou a irmãzinha na cama da mãe, na cama de casal, e pediu para a menina ficar tomando conta dela. A minha paciente nessa época tinha 4 aos 5 anos de idade. E ela fica tomando conta dessa criança, e ela ainda chora convulsivamente contando essa história. E de repente, ela diz por que ela estava chorando, que simplesmente aconteceu uma tragédia. A criança, a irmãzinha, caiu da cama e veio a morrer. Ela levou um tombo, bateu a cabeça e morreu. E quando ela morreu, a mãe voltou da sua emergência e encontrou a filha com a bebê ali no chão, ela sacudindo a bebê, e a mãe disse: "O que você fez?" E essa foi uma acusação absolutamente contundente para uma criança de 4 ou 5 anos. Você matou a sua irmã. Bem, a paciente chora convulsivamente, entra em total convulsão, mas nós colocamos um ego auxiliar como duplo para dar força a ela, para que ela possa ter uma base para se sustentar, e ela consegue falar com a mãe e dizer que não tem culpa. Como uma criança poderia cuidar de um bebê? Acidentes acontecem. Nesse meio tempo, ela chora muito e eu então substituo. Ela se despede da mãe, a mãe sai do cenário e eu trago a bebê que morreu. Eu escolho um ego auxiliar, uma pessoa do grupo, ela escolhe, protagonista, quem escolhe os seus complementares, ela escolhe uma pessoa que vai vir fazer o papel de criança. E ela vai tentar, a minha ideia é que ela faça um resgate dessa culpa, que ela, obviamente, ela não tem. Nessa conversa, nós montamos a cena entre a protagonista e o bebê, e ela fala com o bebê pedindo desculpa por tudo o que aconteceu. Ela se coloca plenamente com isso, com todo o tom emocional que essa cena exige, e ela inverte com o bebê, e eu peço que o bebê reaja a esse pedido de desculpa. E o bebê fala, a protagonista no papel de bebê diz à sua irmã mais velha que a perdoa, que não havia o que fazer, porque afinal de contas ela era tão criança quanto o bebê, e ela isenta a protagonista de culpa. Desinverto a cena. E o ego auxiliar que faz o bebê inocenta a protagonista. E a protagonista entra em choro, se emociona, nós encerramos a cena, vamos para os comentários, o grupo todo chora junto com ela, o ego auxiliar, eu, todos estamos tomados por uma emoção absolutamente contundente e terminamos a cena. Muito bem. Um mês depois de 4 sessões seguintes, nas 4 sessões seguintes, a paciente volta. Nunca faltou. Mas em 4 sessões depois, ela volta e traz uma informação absolutamente surpreendente. Que ela teve
ela, nos seus exames regulares sobre a gravidez, sobre engravidar, sobre as questões da mulher, né? O preventivo de câncer, etc. E o ginecologista faz um comentário bastante estranho, porque ele observa que na evolução das ultrassons que ela fez do útero, neste último, não há mais o anel. Nós ficamos extasiados com isso. Alguma coisa aconteceu e a medicina não conseguia explicar. O anel se desfez. Mas 1 mês e meio depois, ela traz a notícia de que está grávida. Bem, esse é só um exemplo curtinho de uma cena absolutamente contundente. E olha, ela já passou na minha vida há alguns anos, há aproximadamente 20 anos, mais ou menos, atrás. E até hoje, eu continuo com a emoção que essa cena me trouxe. Bem, você que ainda não me conhece, eu sou Rubens de Mello, sou psicólogo, psicodramatista, eu trabalho em Recife e esses vídeos são um presente que eu estou fazendo ao grupo para que a gente possa conviver um pouquinho com os alcances do psicodrama. Se você gostou, comente, compartilhe, mas, sobretudo, reflita sobre o que aconteceu nessa cena. Muito obrigado e até o próximo vídeo.